neste computador. Então, vamos lá, meu povo. Então, vou fazer uma apresentação. Sejam bem-vindos ao Questões Táticas. São questões separadas por policiais militares, objetivando o concurso da Polícia Militar. Tanto Shoaém quanto Praça. Para quem não sabe o que é Shoaém, Shoaém é um concurso interno em que determinados praças, né, as praças, até ali subtenente, preenchido alguns requisitos, consegue fazer um concurso interno e dar um salto na carreira, chegando ao quadro de oficial administrativo. Então, por exemplo, eu tenho colegas terceiro sargento que preencheram os requisitos que vocês vão estudar lá na legislação da PMDF, podem fazer esse concurso interno e chegar ao cargo, a graduação de tenente ali, que já é um outro quadro diferente dos praças. Pessoal do CFP, vocês estão fazendo um concurso para praça. Então, vocês ingressarão na academia como soldados de segunda classe, vão formar, chegando a soldado de primeira classe, que é só soldado. Aí vem cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e o último das praças, que é o subtenente, o deus do praça. É uma explicação só para a galera do Schwein e do CFP. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. Estão conseguindo ver, né? A minha tela aí. Para vocês verem a diferença entre os editais. É muito parecido. O Shoaém, todo o edital do Shoaém, o conteúdo programático de direito constitucional, está dentro do conteúdo do CFP. Vocês podem ver aqui, ó, direito constitucional, poder constituinte, o item 14, direitos e garantias fundamentais, que será o objeto da nossa aula hoje, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas. Também tem para o CFP. Então, pessoal do Shoaém, fiquem também atentos, porque essa aula abarcará o conteúdo de vocês. Deixa eu só colocar aqui para eu vê-los aqui, para a gente começar a resolver as questões. Aí, agora eu estou me vendo. Resolver as questões, eu quero que vocês participem também. Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre o direito constitucional. Aí eu estava conversando com a Tainá, e a Tainá bem falou. Direito constitucional é a base, e tudo abaixo da Constituição tem que estar respeitando a Constituição. Então, tem Código Penal, Código de Processo Penal, direito administrativo, que dá mobilidade ao direito constitucional. Então, o direito constitucional é nossa lei máxima. Tudo que está abaixo tem uma certa previsão na Constituição. Vou dar um exemplo clássico para vocês da importância do direito constitucional e do STF, por exemplo, agora quando permitiu que a Polícia Militar pode confeccionar TCO. Era uma divergência doutrinária e jurisprudencial que tinha, e essa questão bateu no STF, saiu agora, pacificado semana passada, que todas as instituições policiais podem confeccionar o TCO. Olha a importância do direito constitucional na prática policial. Então, já anotem aí que Polícia Militar do Distrito Federal pode fazer TCO? Pode. A gente vem fazendo TCO e agora o STF bateu o martelo, dizendo que permite a Polícia Militar estar confeccionando o TCO. A gente vai começar pelos princípios constitucionais, que é a questão 1. Sem lá, vamos resolver. Deixa eu só tentar colocar aqui os comentários para eu acompanhar a participação de vocês aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Tainá, dá um alô aí. Aqui estou conseguindo ouvir e ver. Massa. Então, vamos começar a resolução das questões. Quem quiser também participar, pode participar aí à vontade. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, o chat de vocês, porque eu estou compartilhando a tela. Não estou conseguindo ver o chat, mas vamos lá, vamos começar. Questão 1, Instituto AOCP, com adaptações.
Princípios fundamentais, senhores, artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então, já anotem aí. Artigo 1º ao 4º da Constituição, é lá que estão os princípios fundamentais. Vamos lá. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O referido dispositivo corresponde, alternativa E aqui, a um objetivo da República Federativa do Brasil? Negativo, não é objetivo, hein? Então, você já vem aqui porque o objetivo está lá no artigo 3º da nossa Constituição, não tem nada a ver com o objetivo. Então, você já arrisca aqui aí. Vamos que C, há um poder do Estado? Não, negativo. Também não é poder do Estado. Judiciário, legislativo, os poderes da República, executivo, não é isso. Há um fundamento da República Federativa do Brasil? Também não. Fundamento, não. Há um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais? Também não. Então, sobrou a alternativa A. Há o princípio da soberania popular? Sim, princípio da soberania popular. Por quê, senhores? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Vamos falar aqui sobre esse diretamente nos termos da Constituição? Diretamente nos termos da Constituição, o que vem à cabeça de vocês? Ação popular, plebiscito, referendo, é o povo exercendo de forma direta o seu poder. E de forma indireta? De forma indireta por meio dos representantes eleitos. Então, decorem isso na hora da prova. A nossa democracia é uma democracia representativa, semidireta, porque você mescla a representatividade, que é a indireta, com a materialização do poder de forma direta. Então, questão 1, alternativa A é o nosso gabarito. A é o nosso gabarito. Deixa eu tentar anotar aqui. A é o nosso gabarito. Não estou conseguindo. Lara está entrando. Eu não estou conseguindo marcar aqui. Deixa eu destacar. Não. Vou voltar aqui. Deixa eu só pausar o compartilhamento aqui. Retomar o compartilhamento. Segure aí, porque eu estou aprendendo a mexer nesse Zoom. Ai, meu pai. Calma aí, deixa eu interromper. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Aí, vamos lá. Pronto, vamos voltar. Então, questão 1, alternativa A. Todo poder emana do povo, princípio da soberania popular. Questão 2, também instituta a OCP. São formas de governo. Presidencialismo e parlamentarismo é forma de governo? Negativo. Presidencialismo e parlamentarismo é outra pegada que não é forma de governo. Já já a gente conversa sobre isso. Monarquia e república, certo ou errado? Alternativa C, federação e confederação. Não, federação e confederação é forma de Estado. Anotem aí. Alternativa C, federação e confederação é forma de Estado, não é forma de governo. Estado unitário e Estado federal também não, é a ideia de federação, que é forma de Estado. Democracia e totalitarismo também não. Questão 2, nossa alternativa é monarquia e república. Monarquia, deixa eu marcar aqui, monarquia e república é o nosso gabarito. Formas de governo. Monarquia e república. Forma de Estado, federação. A nossa federação é chamada federação por desagregação. Pode ser que a banca cobre isso de vocês. Mas, geralmente, a banca inverte, coloca a federação como forma de governo, quando, na verdade, é forma de Estado. Questão 2, alternativa B. Vamos continuar aqui.
Questão 3, também, Instituto AOCP, o assunto princípios fundamentais. Conforme a Constituição Federal, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Vamos lá. A garantia, garantir o desenvolvimento dos povos? Não, negativo. Garantir o desenvolvimento dos povos? Não. Garantir o desenvolvimento para o desenvolvimento da humanidade é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Não tem nada a ver com objetivo. Então, a gente já tira aqui. Vamos tirar. Erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e regionais. Isso aqui é um pega clássico da banca, porque não é erradicar a pobreza e as desigualdades sociais, é reduzir as desigualdades sociais. Eu erradico a pobreza e a marginalização, eu reduzo as desigualdades sociais, um pega clássico aí das bancas. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não é objetivo, é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Solução pacífica dos conflitos também é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Questão 3, alternativa aqui, letra E. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse é o nosso gabarito. Artigo 3º da nossa Constituição. Questão tranquila, não podem errar isso na hora da prova. Questão 4, vamos lá. Assunto, direitos e garantias fundamentais. No que se refere aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa incorreta. Está pedindo a incorreta. Vamos lá. A. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeita literalidade da lei. Artigo 5º, um dos incisos lá do artigo 5º. Isso aqui está correto. Então, como a gente está pedindo a incorreta, vamos tirar daqui. O direito à liberdade de expressão pode ser exercido livremente, independentemente de censura ou licença de qualquer dos poderes. Questão também, alternativa também correta. Como a gente está querendo a incorreta, vamos procurar uma aqui. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, certo? Inclusive a de caráter militar. Olha o erro da questão aqui. Inclusive a de caráter militar. Não, não pode ter caráter militar. É paramilitar. Portanto, a alternativa C é o nosso gabarito. A alternativa C é o nosso gabarito. O Tribunal do Júri tem competência mínima para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Essa alternativa está correta. Tribunal do Júri, o que é uma competência mínima? Significa dizer que a competência do Tribunal do Júri ela pode ser ampliada. Ela pode ser ampliada por meio da lei. Inicialmente, a Constituição previu tão somente o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lá no artigo 121, doloso, o aborto, o infanticídio e por aí vai. Mas essa competência ela é mínima. Então, circulem aí essa parte de competência mínima, porque é realmente uma competência mínima. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, questão também correta. O nosso gabarito da 4 é a C. Deixa eu colocar aqui. Aqui é o nosso gabarito. Não estou conseguindo marcar aqui. Sim, vamos lá. Questão 5. Estão achando muito acelerado? Como é que está aí, Tainá? Pode continuar? Me dá um alô aí. Tá bom sim, pode continuar. Vamos lá. Participem no chat. Você pode até passar para eles aqueles bizus que a gente sabe vai diferenciar os objetivos dos fundamentos, que o bizuzinho é... Isso, o bizuzinho é o seguinte, artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal e possui os seguintes fundamentos. Sóci diva plu. Você vai decorar que o sóci diva plu são fundamentos da República, artigo 1º. O restante é artigo 3º, objetivo, e artigo 4º, princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Sóci diva plu, inciso 1º, soberania,
2, cidadania. 3, dignidade da pessoa humana. 4, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político. Esses são os fundamentos. O que as bancas fazem? Elas invertem os conceitos. Ela coloca objetivo como fundamento ou fundamento como se o objetivo fosse. Então, tenham essa separação e essa divisão na cabeça. O sócio diva plus são os fundamentos. Com Gaer Pro, artigo 3º, são os objetivos. Como eu faço? Decorei ali o sócio diva plus, o que são verbos no infinitivo, como construir, erradicar, são os objetivos, e o restante são princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, como concessão de asilo político, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo, ao racismo e por aí vai. Vamos lá. Questão 5, está bisurado, vamos lá, Bonfim. Questão 5, também Instituto AOCP, com adaptações, porque eu faço uma mudança ali ou outra. Vamos lá. Assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal de 1988. A. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Exatamente o que está no parágrafo 4º do nosso artigo 5º. Realmente, o Brasil se submete à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Vamos ver o erro das outras. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, embora o texto constitucional não faça menção expressa dos dados nos meios digitais. Olha que loucura. Questão que eu aposto muito que possa cair nas próximas provas, porque é uma alteração recentíssima. Anotem aí, emenda à Constituição 115, muito bom, Luiz, colocando o direito à proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. O nosso artigo 5º, ele tinha 78 incisos, agora tem 79. O 79º inciso é justamente o direito à proteção dos dados pessoais. Anotem aí. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, certo? Mas não o que ficar além do tempo fixado na sentença, errado. Isso gera dano ao condenado. Ele foi condenado a 20 anos e ficou 25, então teve um erro aí da justiça, seja lá da administração penal, enfim, mas o condenado ele terá direito à indenização, sim, por esse erro. Então, você também está errado. Vou marcar aqui. Vamos lá. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não será concedida extradição. Não será concedida extradição. Quando a gente for ver lá o artigo 4º da nossa Constituição, existem lá os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Um desses princípios é a concessão de asilo político. E aí você tem que ir para a prova que asilo político é diferente de refúgio político. Refúgio político é diferente de asilo. O refúgio, preenchidos os requisitos na lei, o Estado é obrigado a conceder o refúgio. Já o asilo, não. O asilo político fica a cargo do Estado, soberania do Estado, ou seja, é discricionário, ao passo que o refúgio é um ato vinculado. Coloquem aí no material de vocês. E, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, certo? Não tendo o proprietário direito à indenização em hipótese de dano, errado, em razão do interesse público. Errada é essa parte aqui, não tendo o proprietário direito à indenização em hipótese de dano, porque tem direito à hipótese de dano se ele for ulterior. Ou seja, o Estado requisita, o Estado causou algum dano, posteriormente o Estado tem que ir lá e indenizar. Então, essa parte está errada. Questão 5, nosso gabarito A. 6, vamos lá. Aqui é um pouco mais puxada, prova de delegado da Polícia Civil, não se espantem. Vamos ler com calma para a gente chegar aí no nosso gabarito. Suponha que em determinada operação policial,
entenda ser necessária a entrada forçada em domicílio de determinada pessoa, com a realização de busca e apreensão no período noturno, sem mandado judicial, por supostamente estar ocorrendo situação de flagrante delito. Nessa situação, as razões para a entrada domiciliar devem ser justificadas. A gente está falando aqui a questão de inviolabilidade do domicílio. O Estado não pode, a bel prazer, entrar no seu domicílio. Tem as hipóteses de permissão constitucional. A qualquer hora do dia, se tiver ocorrendo flagrante, se for para salvar alguém de um desastre, por exemplo, o trágico desastre que está acontecendo lá em São Paulo, na região norte de São Paulo. Eu posso entrar, eu não vou lá falar, oh, eu posso entrar na sua casa para te salvar. Não, filho, vamos lá. Outro caso, situação de flagrante delito, por exemplo, um sequestro, um cárcere privado, por exemplo, Maria da Penha, que acontece com frequência, a esposa está sendo agredida pelo companheiro, a polícia militar, no período noturno, vai entrar, oh, eu posso entrar aí? Não, filho, entra e depois a gente justifica dizendo que ali ocorreu uma situação de flagrante. Então, vamos lá. Alternativa. Então, era período noturno, sem mandado judicial, por supostamente estar ocorrendo situação de flagrante delito. Essas são as informações principais. Então, a entrada domiciliar deve ser justificada a posteriori, ou seja, depois, e se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar e penal da autoridade policial, certo? Embora os atos praticados sejam considerados válidos. Os atos praticados em caso de uma entrada ilícita, ele não vai ser considerado válido. Então, o nosso erro está aqui. Vamos ver uma que é antes da entrada aqui, ó, alternativa D. Antes da entrada, e se consideradas ilícitas, a autoridade deverá responder civil e penalmente, ainda que os atos praticados sejam válidos. Não. E não é antes da entrada, né? Eu não vou antes me justificar. Ó, eu posso entrar aí na sua casa porque está ocorrendo uma situação. Não, eu primeiro entro e depois eu justifico. Então, todas essas que tem aqui, ó, antes da entrada, já estão erradas. Vamos marcar aqui. Antes da entrada, olha como fica fácil. Antes da entrada, errado. Aqui está o nosso gabarito. A posteriori, se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial e os atos praticados serão considerados nulos. Essa é uma questão, eu inclusive fiz essa prova lá na Paraíba, acertei essa questão. Nosso gabarito aqui, questão 6, é a alternativa B. Pois bem, acontecendo uma situação de flagrante delito, ainda que no período noturno eu posso entrar na casa? Posso, sem mandado judicial? Posso, mas eu tenho que me explicar e justificar as fundadas razões para eu ter entrado naquele domicílio posteriormente, ou seja, a posteriori, e se essas fundadas razões forem consideradas ilícitas, ou seja, se a minha entrada for considerada ilícita, os atos praticados serão nulos e a autoridade policial que lá ingressou será responsabilizada. Questão tranquilo, parece difícil, mas não é. 6, alternativa é a B. Vamos prosseguir. Vão participando do chat aí, colocando as questões. Só o Luiz e a Tainá que está colocando aí. Questão 7, também direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros. Coloquem no chat aí, vamos participar. E aí a gente vai lendo. Luiz 3TH, muito bom, Luiz. Luana Alves, B, questão 7B. Vamos lá, quando der aí 3, 7, olha, B também, Raul, vamos lá. Ninguém acha que é outra? Vamos participar mais alguém aí? Para eu corrigir. Bonfim, B. Parece que é a B. Vamos ver por que, se for a B, o motivo.
Constituição Federal estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O terrorismo é inafiançável e insuscetível de graça e anistia? Sim. E o racismo? Não, racismo não. O racismo é imprescritível e inafiançável, junto lá com a ação de grupos armados. Então, imprescritível e inafiançável são só dois, racismo e ação de grupos armados. O restante, que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Vamos lá. C, o racismo? Não, já tira racismo. Então, vamos tirar aqui racismo e ação de grupos armados. Olha só, a prática da tortura e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui é inafiançável e imprescritível. E a tortura? Não, tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ação de grupos armados, olha aqui. Então, nosso gabarito realmente é a alternativa B. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins. Terrorismo também, por isso que o Luiz colocou 3TH. É 3T de terrorismo, tortura e tráfico. E o H de crimes hediondos. Então, os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia é o 3TH. 3T, tortura, tráfico e terrorismo, e o H de crimes hediondos. Então, nosso gabarito aqui, questão 7, alternativa B. Vou marcar aqui para vocês. Parabéns aos que acertaram. Vamos participar aí, galera. Questão 8, Instituto AOCP, com adaptações. Vamos falar um pouco de habeas corpus. Chegamos na fase de remédios constitucionais. O que vem a ser remédios constitucionais? Remédios constitucionais é quando um direito seu está ali doente, esse remédio, que é um instrumento, uma garantia, vem para curar essa violação. Essa é a ideia de remédios. Habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e por aí vai. O habeas corpus certamente estará na prova de vocês, sem dúvidas. Por quê? Porque é o que mais acontece. É toda hora as pessoas estão ali que têm a sua liberdade de locomoção atingida, estão ali impetrando habeas corpus. Por quê? Porque é julgado muito rápido, por não admitir dilação probatória. Ali o direito tem meio que estar pré-constituído, igual é no mandado de segurança, que é diferente do curso do processo penal comum, mas eu mostrei a violação do direito para o juiz, ele inclusive analisa com prioridade nas normas de organização judiciária. Eu, quando advogava, só a título de informação, eu cheguei a impetrar um habeas corpus de manhã, quando foi de tarde, o juiz já tinha sentenciado ali, sentenciado não, né? Dado a decisão de forma liminar ali, ó, muito rápido. Por isso que muitos habeas corpus estão ali sendo impetrados a todo instante. Raul, habeas corpus pode ser feito até no papel higiênico, sim. Tem um clássico caso, e até emblemático, de uma criança que fez um habeas corpus num papel de pão, num saco de pão, pedindo para o juiz: ô, seu juiz, solte meu pai. O juiz, porque ele não merece estar preso, assim, assim, assado. O moleque fez e o juiz apreciou, porque, inclusive, não tem muita formalidade, não precisa de advogado, enfim. Vamos lá. Questão 8. A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigação de um possível crime. Contudo, o interessado alegou que impetraria habeas corpus com o intuito de trancar o inquérito policial. Sobre o assunto e considerando o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. O habeas corpus não pode ser utilizado para o trancamento de inquérito, tendo em vista que tem por objetivo assegurar a liberdade de locomoção. O erro está aqui, ó. Não pode ser utilizado para o trancamento do inquérito. O que é trancar um inquérito? O delegado de polícia instaurou um inquérito para apurar a prática de um crime de furto, por exemplo. Mas aquele crime de furto claramente é um fato atípico, não constituiu crime, seja lá a princípio da insignificância, ou o fato não era punível, ou
tinha alguma excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade flagrante ali, a pessoa vendo já fala, não, isso aqui não era para ele estar preso. Eu consigo manejar um habeas corpus para trancar o inquérito? Sim. Então, o erro da ata, o habeas corpus não pode ser utilizado para o trancamento de inquérito, isso é falso. B, é possível utilizar o habeas corpus em caso de abuso de poder, certo? Mas deverá ser impetrado somente após a finalização do inquérito. Negativo. Acabei de dizer para os senhores que o habeas corpus pode ser utilizado para trancar o inquérito. Luiz, o HC necessariamente precisa ser escrito em português. Sim, essa é uma das formalidades, das poucas formalidades do habeas corpus. Ele tem que ser escrito em português. Se o cara fizer lá em inglês, não, ele tem que mandar traduzir. E não é uma tradução feita pelo judiciário, é pela própria parte. Vamos lá. Questão 8, vamos continuar. Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, o inquérito policial ele é um procedimento sigiloso? Sim, ele é sigiloso por sua natureza. Então, está certo isso aqui. Tendo em vista o sigilo do inquérito policial, não caberá a aplicação de remédios constitucionais nessa fase. Já para aqui. Já para, porque eu acabei de dizer que pode. Contudo, poderão ser utilizados quando do início da ação penal. D. Excepcionalmente, é possível impetrar habeas corpus para trancar inquérito policial quando restar demonstrada de plano a atipicidade dos fatos, certo? Sem a necessidade de exame valorativo das provas, certo? É o que eu falei. O juiz não vai precisar fazer dilação probatória, uma audiência de instrução e julgamento para ver que aquilo ali é atípico. Porque se precisar dessa parte probatória, o inquérito, o habeas corpus não cabe. Então, impetrar um habeas corpus para trancar o inquérito policial é uma hipótese excepcional? Sim. É possível? Sim. Quando restar, por exemplo, de plano a atipicidade dos fatos. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos ver o erro da E. Para impetrar o habeas corpus, é necessário que seja constituído advogado. Não, acabei de falar do caso da criança que fez num papel de pão, obedecendo às formalidades processuais e instrumentais, e desde que fique caracterizada a afronta aos direitos. Obedecendo às formalidades processuais, até que pode, né? Regra de competência, eu tenho que colocar no juízo competente, instrumental, desde que fique caracterizada a afronta aos direitos, mas o erro aqui dessa questão flagrante é porque está dizendo que precisa de advogado, e não precisa. Vamos avançar, continuar falando de remédio constitucional. Questão 9. O que vocês acham aí da questão 9? Assinale a opção que indique corretamente a ação judicial a ser proposta por qualquer cidadão que vise a anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Isso aqui é muito fácil, né? Aqui está tratando de ação popular, mas vamos falar um pouquinho das outras. Habeas data, vocês já têm na cabeça aí qual é a finalidade de habeas data, fazer alguma retificação de dados inerentes à pessoa do impetrante. Eu não posso impetrar um habeas data para tentar acessar uma informação da minha esposa, não. Que tem que fazer isso é ela, porque lá na Constituição coloca a pessoa do impetrante. Luana Alves, ação popular, muito bem. O habeas corpus a gente já tratou, é o direito à locomoção. Mandado de injunção é outro remédio constitucional, que é quando falta uma norma regulamentadora para materializar determinado direito, e com essa falta a pessoa não está conseguindo usufruir de tal direito. Mandado de injunção. Mandado de segurança é quando o direito líquido e certo, não amparado por habeas data e por habeas corpus, você vai lá e impetra um mandado de segurança. Eu quero que vocês façam uma anotação na questão do mandado de segurança. Sempre que a questão colocar certidão, o remédio não é mandado de injunção, não é habeas data, não é habeas data. A gente já pensa assim, não, ele me negou uma certidão que é uma informação minha. Eu vou impetrar um habeas data, né? Negativo. É mandado de segurança. Mandado de segurança é o remédio constitucional relacionado ao direito a certidões. Então, o Estado me negou uma certidão,
eu posso impetrar um MS e não um HD. Anotem isso no material de vocês, por gentileza. Raul, Luana, é isso mesmo, ação popular. Vamos lá. Estou um pouco acelerado, vão falando aí no chat. Tainá, tá muito acelerado? Eu sou acelerado demais. Mas é isso, essa é a intenção mesmo do projeto. Questão 10, direitos e garantias fundamentais também. Relativamente ao entendimento do STF e do STJ acerca dos direitos humanos, assinale a opção correta. Pessoal do Chuaem, eu quero que vocês dêem uma atenção especial para a temática de direitos humanos dentro da nossa Constituição. Porque está explícito lá dentro do material de constitucional essa questão dos direitos humanos. Então, quando a banca vem e traz isso, direitos humanos, dentro de constitucional, ela está querendo tratar do parágrafo 3º, que trata dos tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos. Então, vamos lá. Tratado internacional que verse sobre os direitos humanos e sejam internalizados pelo rito da emenda à Constituição, ele terá status constitucional. É bem óbvio, né? Ele está sendo internalizado pelo rito da emenda para ter ali um status constitucionais. Status constitucional, perdão. Então, vamos responder essa questão e vocês devem dar uma atenção especial para isso. E, ao fim, eu falo do controle de convencionalidade que ocorreu com o Pacto San José da Costa Rica, beleza? Que tratou, sobretudo, da questão da prisão do depositário infiel. Ao qualificar os tratados internacionais como normas supralegais, o STF admite que tais acordos estão acima de todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro. Todas as normas, vai estar acima até da Constituição? Não, errado. E eu vou falar sobre o controle de convencionalidade já já. B, todos os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos terão status de lei ordinária. Não, ele terá status supralegal, acima da lei e infraconstitucional. Porque a regra, senhores, é que os tratados internacionais eles sejam internalizados realmente com status de lei ordinária. Só que os tratados que versem sobre direitos humanos é outra pegada, por conta do controle de convencionalidade que teve em relação ao Pacto San José da Costa Rica. O status aí, Bonfim, é supralegal dos que versarem sobre direitos humanos. Os tratados internacionais comuns que não versem sobre direitos humanos, quando ele vem ser recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro, que a gente chama de internalização, é por status de lei ordinária. Aí tem os procedimentos lá que também está na Constituição, por meio de decreto legislativo e por aí vai. Então, o erro aqui é dizer que status de lei ordinária, quando na verdade é supralegal e infraconstitucional. Os tratados internacionais terão status de lei complementar. Não, acabei de falar para vocês aqui que é status de lei ordinária. Qual é a diferença da lei complementar para a lei ordinária? É como essa lei complementar é aprovada. Quando a Constituição colocar lá que determinada matéria tem que ser regulamentada por lei complementar, ela está querendo dizer que é um procedimento mais específico, porque o quórum de aprovação é diferenciado, diferente do que da lei ordinária. É só uma questão mesmo de formalidade constitucional mesmo. D, os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos poderão adquirir status de emenda à Constituição. Olha a nossa alternativa aqui. Poderão adquirir status de emenda à Constituição. Sim, que é a forma do parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos internalizados pelo rito da emenda à Constituição terá status de Constituição. Qual é o rito da emenda? Tem que ser aprovado em 2 turnos, em cada casa do Congresso, por 3/5 dos seus membros. Muito bom aí, Luiz. Estou gostando da sua participação, irmão.
Então, aqui é o nosso gabarito, D. Vamos ver o erro da letra E. Os tratados internacionais que versarem sobre os direitos humanos poderão adquirir, ó, tem um errozinho aqui, status de lei complementar ou constitucional, caso internalizados sobre o... Nossa, confundiu tudo aqui, lei complementar com o rito da emenda negativo. Direitos humanos, status supralegal, acima da lei, e infraconstitucional, se não forem internalizados pelo rito da emenda. Por que que aconteceu isso? Porque em 2004, salvo engano, emenda constitucional 45, teve uma reforma colocando o parágrafo 3º, dizendo que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos poderiam ter status de Constituição. Só que aí tinha o Pacto San José da Costa Rica, ele foi assinado em 92, salvo engano. Então ficou aquela, porra, e aí eu não quero mais prender o depositário infiel, mas a Constituição coloca que ninguém é preso por dívida, salvo pensão alimentícia e o depositário infiel, e aí ficou aquela, rapaz, como é que a gente vai não deixar que o depositário infiel seja preso, sendo que a própria Constituição permite a prisão? Aí você fala, não, vamos fazer um controle de convencionalidade aqui. Como entre 92 e 2004, que não existia essa questão da emenda à Constituição, fizeram o Pacto San José da Costa Rica, vamos fazer um controle de convencionalidade aqui. Já que a prisão do depositário infiel tem previsão constitucional, mas é regulamentada por uma lei ordinária, para a gente colocar a prisão do depositário infiel e vedar essa prisão, vamos fazer aqui o seguinte, vamos internalizar o tratado internacional que versou sobre direitos humanos com status acima da lei, porque aí a gente trava a prisão do depositário infiel, e abaixo da Constituição, e a gente resolve isso. Porque aí sim, depois de 2004, os que forem internalizados pelo rito de emenda vão ter caráter constitucional. Mas o Pacto São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, não. Como ele não teve essa internalização, então ele não pode ter status constitucional. Constitucional. Então vamos colocar o status infraconstitucional, mas acima da lei. E aí, fazendo ali na pirâmide de Hans Kelsen, como ele está acima da lei, veda-se a prisão do depositário infiel. Não sei se ficou claro para vocês, eu demorei muito para aprender isso. Na faculdade eu não entendia de jeito nenhum. Porque eu pensava, pô, a própria Constituição permite a prisão do depositário infiel. Aí vem um tratado e passa por cima da Constituição, aí eu entendi que esse tratado, como foi antes de 2004, fizeram o controle de convencionalidade, ele tem um status acima da lei, e o que trata da questão da prisão do depositário infiel é uma permissão constitucional, mas que foi regulamentada por lei. Então, como o pacto está acima dessa lei, torna-se inaplicável a prisão do depositário infiel, restando tão somente qual? Pensão alimentícia, quando o inadimplemento for inexcusável e voluntário. Eita, mais uma palavra louca do direito. Ou seja, o cara que vai preso por pensão alimentícia, ele vai preso porque ele tinha a possibilidade de pagar e não quis pagar, porque o inadimplemento ele tem que ser inexcusável, ou seja, indesculpável, e tem que ser voluntário, é o que está na nossa Constituição. Questão 10, ó, já acelerei tanto que já está acabando aqui. Questão 10, o nosso gabarito, letra D. Raul, deixa eu ler aqui, nunca esqueça daquela questão da PRF sobre a aprovação da emenda constitucional. Não estou lembrando, Raul, mas provavelmente deve ter tratado sobre isso que eu falei aqui agora. Deu para entender essa questão aí, galera do Shoaen? Pessoal do Shoaen, fala comigo no chat aí. Deu para entender essa questão do controle de convencionalidade? Bonfim, copiado. Andressa, cadê? Aldinei, Edson, QSL, muito bem. Então, vamos lá. Controle de convencionalidade. Certamente vai aparecer para vocês essa questão para o pessoal do Shoaen, porque está muito junto lá em direito constitucional e direitos humanos,
Essa parte está bem explícita. Questão 11, vamos lá. A Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, sendo admitidas ao poder público a interferência, já paro aqui, não é admitida a interferência, tampouco a intervenção na organização sindical nos casos previstos em lei, senão o Estado quer controlar tudo, né? Então, já descarto aqui. É facultativa a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho, não é facultativa. Vejam lá o texto da nossa Constituição. C. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Parece ser o nosso gabarito, né? Vou deixar ela aqui. O trabalhador será obrigado a filiar-se e a manter-se filiado a sindicato. Opa, ninguém é obrigado a manter-se filiado a algo. E aí eu lembro do meu saudoso tio, que não está mais aqui com a gente, doutor Ayrton Rosa. Ele falou para mim uma vez, assim que ele se formou, ele pegou uma causa, Gugu, eu consegui derrubar uma questão lá com uma operadora, que eu não vou falar o nome, porque eles queriam me manter lá. Era aquele planozinho de fidelidade que era muito amarrado antigamente. E eu consegui resolver com um artigo da nossa Constituição. Aí eu falei, qual, tio? Ela falou, ó, ninguém é obrigado a se manter filiado a algo. Então, eu coloquei flagrante e o juiz acatou. Eu falei, rapaz, é mesmo. É interessante. Aqui está duplicado D, vamos seguir. E, assim como o policial militar, o policial civil não pode se sindicalizar. Senhores, o erro está aqui, ó. Policial civil não pode se sindicalizar. Eu errei isso na prova de delegado Minas de 2018. Eu já tinha passado na Polícia Militar e aí eu errei uma questão. Quantas questões que eu fiquei para ir para a segunda fase? Por causa de uma questão. E eu não lembrei na hora da prova. Deu aquele famoso banzo. Polícia Civil pode se sindicalizar. Aparece direto aí, ó, na TV, Simpol, Sindicato da Polícia Civil, Simpol. O militar não. O militar não pode se sindicalizar, não pode nem ser filiado a partido político. Então, façam essa anotação no material de vocês. Policial militar não pode se sindicalizar. Não existe sindicato da PM. Agora, existe ali a associação, por exemplo, a ASPRA. Por quê, senhores? Vocês estão estudando para um concurso em que há um sistema rígido de normas. A gente se submete ao Código Penal Militar, por exemplo, ao RDE, porque nós somos o braço armado do Estado. Foram essas as palavras do ministro Alexandre de Moraes, quando julgou uma ação de constitucionalidade em que se questionava a legalidade da greve das polícias militares e civil. Ou seja, órgão de segurança pública, façam essa anotação aí, pode ser que caia na prova, não pode fazer greve, de jeito nenhum. Os órgãos inseridos lá no artigo 144 da nossa Constituição de Segurança Pública não pode fazer greve. Levem isso para a prova. E aí o ministro Alexandre de Moraes colocou dessa maneira, porque nós somos o braço armado do Estado e a iniciativa privada não consegue suprir a segurança pública. A iniciativa privada ela consegue suprir a saúde, por exemplo, tem um hospital particular. A iniciativa privada consegue suprir a educação, mas segurança pública não. Segurança pública é um monopólio estatal. Somos o braço armado do Estado. Portanto, não se permite o direito de greve aos órgãos policiais, né? Então, aqui o erro é, o policial civil não pode se sindicalizar. Questão 11, gabarito, letra C. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula, hein? Um pouco acelerado, mas é isso aí. 12, questão de nacionalidade. Vou tomar uma água aqui. A Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, opa, tem um errozinho aqui, porque eu não estou falando de associação profissional, tá? A gente está falando sobre nacionalidade. Nacionalidade.
São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros a serviço de seu país. Não. Se os pais estão aqui a serviço, por exemplo, do governo italiano, e o filho nasce aqui no território brasileiro, ele não é considerado brasileiro nato. Vamos lembrar aqui quais os critérios para dizer se fulano que nasceu aqui no Brasil ou fora é brasileiro nato? É o critério ius solis, ou seja, nasceu aqui e é brasileiro nato, salvo nessas hipóteses, por exemplo, dessa questão, que o pai é estrangeiro a serviço do país. Mas suponhamos que um italiano venha passar férias no Rio de Janeiro e tem um filho aqui, né? A esposa dá à luz ao filho aqui. Ele não é, ele vai ser considerado brasileiro nato, porque os pais estavam de férias. Fora isso, se tiver a serviço do país, não é brasileiro nato. E o outro critério é o ius sanguíneos, né? Você está lá fora, a serviço do país, por exemplo, e o meu filho nasce na França. Ele vai ser brasileiro nato porque eu estava a serviço do Brasil. E tem também a hipótese dele ser registrado em órgão competente, enfim. Vamos lá. 12. Luiz, 12C, famoso mp3.com. Muito bom, Raul, é isso aí. B, são brasileiros naturalizados, o que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 2 anos, não são 2 anos. Vejam lá na Constituição, façam a leitura obrigatória lá da Constituição, mas não são 2 anos, não vou me estender muito nisso, porque é uma questão bem tranquila. Dentre outros, são privativos de brasileiro nato, os cargos de carreira diplomática, certo? E de oficial das Forças Armadas, certo? Esse é o nosso gabarito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Luiz, Raul, Luana, o pessoal do Shoaém também. E o oficial da Polícia Militar? Eu estou indo lá para o Goiás agora, mas suponhamos que eu tenha passado, como eu passei em 2017, no CFO aqui da PMDF. Preciso ser brasileiro nato? Agora vamos arrochar na pergunta. Nos termos da Constituição Federal, para ser oficial da PMDF, tem que ser brasileiro nato. Certo ou errado? O que vocês acham? Nos termos da Constituição Federal, é privativo de brasileiro nato o cargo de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Aldinei, segundo o nosso estatuto, sim. Na Constituição, não. E aí, o que vocês acham aí? Raul, galera que está aí participando, certo? Certo, Luana Alves, certo. Muito bom, muito bom. Só o Aldinei acertou. Quem colocou certo, errou. Nos termos da nossa Constituição, não precisa ser brasileiro nato para ser oficial da PMDF, porque a Constituição só coloca oficial das Forças Armadas. PMDF não faz parte das Forças Armadas, né? Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha. Só que o Estatuto da PMDF, aí, ó, Bonfim, o Estatuto da PMDF coloca que o oficial tem que ser brasileiro nato, mas a Constituição não. Então, na hora lá da questão, não fica querendo viajar, não. Se tiver dentro da legislação da PMDF, coloca que tem que ser brasileiro nato. Agora, nos termos da Constituição, não, é só o oficial das Forças Armadas. E aí? Questão boa, Estatuto da PMDF que tem essa restrição, dei mole, é isso aí. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade em razão de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Não, isso aqui é uma das hipóteses de exceção lá. Por exemplo, o meu irmão está nos Estados Unidos e lá, para ele exercer alguns dos direitos, ele tem que se naturalizar americano, não tem para onde correr. Se for requisito para ele trabalhar, ele fica com uma espécie de dupla nacionalidade, né? É o que as bancas cobram. E nesse caso aqui também. Isso é muito comum, por exemplo, Itália, né? Dupla cidadania. Ele mantém aqui a nacionalidade brasileira, mas por razões lá de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ele consegue manter as duas nacionalidades, não perde a brasileira, tá? Agora, o que acontece muito comum com o jogador de futebol, ele livremente, tem até um jogador português, que ele era brasileiro,
e aí ele acabou perdendo a nacionalidade brasileira, que foi para jogar futebol, tanto que ele é convocado pela seleção de Portugal e não pela seleção brasileira. Eu não sei se é o Deco, mas enfim. Aos portugueses com residência transitória ou permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Certo ou errado? Errado, né? Porque não é com residência transitória, tem que ser residência permanente. Então, senhores, resolvemos aqui 12 questões, 12 questõezinhas que podem cair na prova de vocês. Resolvemos até o artigo 5º, passeamos pela questão da nacionalidade. Depois vocês pegam esse PDF aqui, o gabarito, ó, 1A, 2B, 3E, 4C, 5A, 6B, vão anotando aí, 7B, 8D, 9, ação popular, 10, tratado internacional que pode ter status constitucional, a 11C, 12 também AC, são questões que podem cair na prova de vocês. A próxima aula a gente irá abordar o restante do edital, dando uma ênfase para a organização dos poderes, atribuições ali do executivo e defesa das instituições democráticas que está em voga, estado de defesa, estado de sítio, a gente vai trabalhar bem isso, diferenciando. Na próxima aula eu vou ver se eu consigo fazer algumas anotações, porque eu não tenho uma mesa digitalizadora, mas eu vou tentar trazer mais informações, nem que seja no Word, vocês anotam aí. Mas eu acredito que a aula tenha sido produtiva. Professor, e essas questões bônus, vamos lá resolver. As questões bônus, o que que eu pensei? Eu peguei as alterações recentes, uma delas é aquela questão dos dados, né, direito à proteção dos dados, e peguei súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, vocês têm que saber a maioria delas. Por exemplo, a algema, não pode ir para a prova sem saber a excepcionalidade do uso de algema. Você não pode ir para a prova sem saber a questão do depositário infiel. O tema é tão importante que o STF teve que colocá-lo numa súmula, e não é uma súmula comum, é uma súmula que vincula os demais órgãos, salvo o STF, obviamente, já caiu em prova de delegado, mas é uma súmula que ela precisa ser observada obrigatoriamente. Salvo, obviamente, aí ao legislativo, né, que tem até um conceito de backlash, mas isso é muito aprofundado, é uma reação legislativa, mas, em tese, as súmulas, elas vinculam, por exemplo, a administração pública, as súmulas vinculantes, né? Vamos julgar os itens certo ou errado. 1. A proteção dos dados pessoais, inclusive por meios digitais, é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Certo ou errado? Vamos participar aí, meu povo. 1. Raul, certo, Luana, certo, a gente já tratou isso em aula, né? Vocês têm que acertar. Emenda Constitucional 115. 1, certo, vamos lá. 2, olha, questão interessante. A competência para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais é concorrente, certo ou errado? Aqui é aquela questão de legislar, né? Por exemplo, direito penal é concorrente ou é privativa? Direito penal, processo penal, por aí vai. São competências privativas. Então, aqui a 2 está errada porque não é concorrente. A concorrente é quando o Estado e o DF podem legislar concorrentemente, por exemplo, sobre direito tributário, penitenciário, que é aquele mnemônico, né, capacete de PM, e tem o Trifi-PRTQ. Eu decorei assim. Mas tributário, pode legislar? Pode. Concorrentemente, a União ali fica com normas gerais, enfim. 2, errado, porque a competência ela é privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados, também alteração da emenda constitucional 115. 3, o transporte é um direito constitucional previsto quando da promulgação da Constituição. Está querendo perguntar
o seguinte, quando a nossa Constituição foi promulgada lá em 87 e 88, ela já previa o transporte como um direito constitucional. Luiz, errada, justamente, errada, porque o transporte só foi incluída com a emenda constitucional 90, salvo engano, de 2015. Então, 3 errado. 4. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Certo ou errado? Falando disso hoje, hein? É uma súmula vinculante. Súmula vinculante número 25.4, certo? Realmente é ilícita a prisão civil de depositário infiel. Súmula vinculante 25. 5, importantíssima. Quando a gente vai receber um aumento, e vocês receberão aumento? Ouvi um amém aí? Que vocês serão policiais militares? O aumento é feito pelo Congresso, tem a intermediação do governador, mas é Congresso Nacional e o presidente também. Amém, 18%. Muito bom, Raul. Amém, 18%. 5. Compete privativamente à União legislar sobre vencimento dos membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Certo ou errado? Assim, é realmente a União que legisla sobre isso? Anotem aí. Súmula vinculante número 39, a 5 está correta. Realmente é competência privativa da União legislar sobre o din-din aí dos policiais civil e militar e do Corpo de Bombeiros. 6. 6 é a questão da algema. Também súmula vinculante tem que estar decorada, súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, certo? Por parte do preso ou de terceiro, certo? Justificada a excepcionalidade por escrito, certo? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, certinho, com prejuízo da responsabilidade civil do Estado, certinho, certinho nada, errado, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Luiz, letra da nossa súmula. A questão toda parece estar correta, né? Mas olha o erro aqui, ó, com prejuízo, negativo, é sem prejuízo, porque se o uso da algemas for realizado de forma incorreta, vai ter responsabilidade civil do Estado, sim. E aí o Estado, de forma regressiva, vai lá e entra contra o policial, por exemplo, que usou a algema de forma indevida. O errozinho está bem aqui, ó. A 6 está errada. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando da promulgação, também está errada essa parte, o resto está correto. A vedação ao nepotismo, olha o nepotismo também sendo estudado aí por uma súmula vinculante número 13. Anota aí, 7, súmula vinculante número 13. É isso aí, Raul. O cara lê uma questão dessa, errar bonito. É isso aí. Vamos lá. Vedação ao nepotismo, súmula vinculante 13, abarca o parente em linha reta, colateral ou por afinidade, certo? Até o 4º grau. Não é até o 4º grau. É até o 3º grau. Súmula vinculante e literalidade também. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, 8, no curso do mandato, afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Deixa eu pegar a minha Constituição aqui para eu ler esse artigo para vocês. Artigo... Eita, calma. Artigo 14, parágrafo 7º. Artigo 14, parágrafo. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, do governador e do prefeito. Essa inelegibilidade significa dizer que a esposa do governador não pode se candidatar, porque ela é inelegível naquela jurisdição. E aí, o que acontecia? Tinha uma separação e logo em seguida
o esposo ou a esposa, a depender de quem era o, o prefeito, o governador ou o presidente, queria se candidatar ali. E aí surgiu essa questão, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, marido e mulher, maritalmente. Ou, enfim, afasta a inelegibilidade. Não, não afasta a inelegibilidade, ou seja, o fato de ter separado não afasta a inelegibilidade. Então, a 8 está errado. Também é uma súmula vinculante número 18, anote aí. Súmula vinculante número 18, não afasta aqui, ó. 9, e aí a gente está chegando ao fim. 9, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Vamos pensar aqui, Polícia Civil e Polícia Militar. Ah, não, a Polícia Civil teve um aumento agora e a gente desempenha as mesmas funções. Ah, a Polícia Militar do Goiás faz a mesma coisa que a gente, mas eles tiveram um aumento e a gente não. Vamos entrar no judiciário para a gente tentar esse aumento? E aí, o que é que vocês acham a 9? Cabe ou não cabe ao judiciário aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, igualdade, de paridade? O que que vocês acham? Por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal, a Polícia Civil sonha com a paridade. Ah, eu vou juntar aqui o sindicato da Polícia Civil. Polícia Civil pode ter sindicato? Pode. E a Polícia Militar? Não. Eu vou juntar aqui com o sindicato e vou entrar na justiça e vou dizer que a Polícia Federal, a gente tem que receber igual à Polícia Federal. A Polícia Civil do DF, do Distrito Federal, tem que receber igual à Polícia Federal. Vamos entrar na justiça. Cabe o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento? Não, não cabe. Súmula vinculante número 37, anotem aí. Súmula vinculante número 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de igualdade. A 9 está correta. Muito bom, Gustavo. Preciso sair que vou trabalhar. Vai lá, bom trabalho. Tamo junto. 10. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Eu acabei de fazer um psicotécnico que foi para PMGO, oficial da PMGO. Inclusive, eu estou saindo da Polícia Militar. Ontem foi o meu último serviço, eu vou gozar férias. Psicotécnico, pode ter psicotécnico, eu acabei de fazer um. Tinha previsão no edital? Tinha. Tinha previsão na lei? Tinha. Então, só a lei realmente pode sujeitar o candidato a exame psicotécnico. A 10 está certo, ainda tem alguns requisitos. Tem que ser objetivo e tem que ter recurso. Tem que ter possibilidade de recurso. Se não tiver essa possibilidade de recurso, não pode. Tem que estar previsto na lei, tem que estar previsto no edital e por aí vai. 10 também é uma súmula vinculante muito importante para o nosso concurso, que é a súmula vinculante número 44. Então, senhores, resolvemos aqui 22 questões em 1h15. Agora a gente vai bater um papo sobre o que a gente conversou, sobre o concurso. Eu espero que vocês tenham gostado. São muitas informações. Eu não pude colocar aqui o que era para vocês anotarem, mas pela minha aula e didática, eu sou muito acelerado. Eu espero que vocês tenham anotado tudo certinho. Eu espero que algumas questões estejam aqui. E na próxima aula que eu vou dar, né, que eu vou ministrar, espero que vocês tenham aproveitado bem. Eu vou interromper o compartilhamento. Qualquer dúvida, pode me mandar aí no privado, que eu vou responder. Tainá, tu consegue entrar aí para a gente trocar uma ideia? Valeu pela aula, senhores. Eu vou até parar de gravar. Essa aula vai ficar gravada para quem adquiriu o curso. Eu vou interromper aqui a gravação, só um minutinho.